Senhoras e senhores deputados, existem um conjunto de direitos das pessoas idosas que devem ser respeitados, dos quais saliento o direito à participação na sociedade, o direito à saúde nas suas diferentes vertentes, o direito à autorrealização pessoal, à dignidade, ao respeito, ao acesso à informação, à habitação e à alimentação. E estes direitos, qualquer sociedade deve tentar preservá-los na medida em que é uma forma de respeitar a própria comunidade através dos seus membros mais idosos. A grande questão que se coloca aqui, e nomeadamente com o projeto apresentado pelo Partido Comunista, é saber se na região autónoma da Madeira os mecanismos atualmente existentes por parte do apoio social, seja público, seja privado, são suficientes para a realização desse mesmo objetivo. Relativamente à proposta do PCP, sem que não tenhamos propriamente nada contra ela, deixem-me fazer só um reparo e fazer uma citação do atual Ministro da Segurança Social, do Trabalho e Segurança Social, o Ministro Vieira da Silva, que quer que no próximo quadro comunitário de apoio, após 2020, uma parte substancial dos fundos disponíveis pelo seu Ministério seja dirigida para a economia social, nomeadamente no apoio e no estímulo para que haja novos mecanismos geridos pela economia social, muitos de natureza social e privada, que permitam apoiar essa mesma economia. E diz que é muito importante que não haja discriminações pela natureza das instituições. E isto é particularmente importante porque nós achamos que o apoio social não deve ser exclusivo das entidades públicas e o apoio, quer existente ao nível das entidades públicas, deve ser também estendido às entidades privadas e sociais. Mas relativamente à situação existente na região autónoma da Madeira, deixem-me compartilhar com os seus deputados alguns dados que penso que merecem atenção. E, obviamente, daqui destaco uma preocupação principal, que é a incapacidade, muitas vezes, das famílias e do apoio social dar o aconchego e o cuidado aos idosos que muitas vezes faltam. Existem neste momento, segundo dados oficiais, 531 idosos em situação de alta problemática, que durante muito tempo foram considerados como sendo uma responsabilidade da família. O Governo Regional, nomeadamente a Secretaria da Saúde, questionou as famílias por abandonarem os idosos. Hoje sabemos que só destes 531 idosos nos hospitais, só 65 é que se foram abandonados pela família ou estão em situações de violência familiar. Todos os restantes, mais de 80%, são situações em que ou a situação de incapacidade do idoso aumentou ou então o cuidador não existe, simplesmente. Não existe ninguém que possa apoiar esse idoso no seu dia-a-dia. E, portanto, é um sintoma claro da incapacidade do apoio social nas suas diferentes formas de resolver um problema. Porque este problema dos idosos deixados nos hospitais é uma incapacidade das instituições, nomeadamente das instituições públicas, em dar resposta. Isto é particularmente importante porque muitos desses idosos estão em situações de condições físicas muito precárias. Cerca de 70% são mulheres e dos quais cerca de 170 são situações de grande abandono familiar, muitos dos quais já não têm familiares, não têm ninguém que possa dar-lhes a mão. E, portanto, temos aqui uma situação particularmente grave que necessita de um apoio adicional. Não estou a dizer que não há apoio na região autónoma da Madeira. Estou a dizer que não chega,
que é preciso um esforço adicional. É preciso deslocar verbas de outras áreas da governação para resolver estes problemas. É preciso negociar os fundos comunitários, talvez com um pouco de obras a menos e um pouco de apoio social a mais. E esta é, obviamente, a nossa postura. Até porque a questão das altas problemáticas tem aumentado. Senhoras e senhores deputados, quando este governo tomou posse, havia 420 altas problemáticas. E agora há 531. Há aqui uma responsabilidade que tem que ser apurada. Mas, obviamente, as outras situações têm a ver não com questões governativas, mas com questões sociais, nomeadamente com a violência doméstica e também com a violência contra idosos. Mas há situações sociais adicionais. Existe uma maior pressão sobre a sociedade. Existem situações que são, obviamente, bem conhecidas e que dificultam todo este trabalho. Sejamos frontais em abordar essas mesmas questões. Por exemplo, o maior afluxo de cidadãos que viviam na Venezuela, muitos dos quais regressam à Madeira, muitos dos quais após muitos anos de ausência, muitos dos quais sem o apoio familiar de familiares mais novos, e estão aqui, obviamente, a fazer uma pressão sobre as instituições sociais pelas quais é preciso dar resposta. Já aqui foi abordada a questão do envelhecimento da população, mas outra coisa importante que não foi referida é que muitos dos filhos e netos abandonaram a Madeira, emigraram e já não estão cá para dar o apoio necessário a muitas destas situações. Mas há, obviamente, outras questões que merecem a análise, porque, no fundo, são sintomas desta doença. Como o caso de cerca de 650 idosos que aguardam, pelas suas características de incapacidade, internamento em lares. Veja-se a situação do sem-abrigo. Veja-se a situação, e esta é uma questão de particular incúria dos responsáveis pela área da inclusão, que tem a ver com a carência sistemática de enfermeiros nos lares. E esta carência agravou-se nos últimos 5 anos. Senhoras e senhores deputados, provavelmente não sabem, mas existe um rácio de um enfermeiro para cada 40 idosos nos lares da região, nos lares de gestão pública. Mas este número é enganador, porque em certos turnos, nomeadamente noturnos, há um enfermeiro para cada 70 idosos. E há um para cada 20 idosos nas situações de idosos altamente incapacitados. Como é que um enfermeiro pode cuidar simultaneamente de 20 idosos? Portanto, senhoras e senhores deputados, o CDS concorda com esta proposta, só que acha que ela é uma meia proposta, porque esquece um pilar fundamental do apoio social, que é a participação das instituições sociais e das instituições privadas, que nós achamos que são parceiros desta mesma estratégia. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Pois está aqui uma pergunta interessante, saber se os lares devem ser todos geridos por uma orientação pública ou uma orientação privada. Eu vou-lhe dar um exemplo, Sra. Deputada. Há lares na região autónoma da Madeira, e falei aqui o caso concreto dos enfermeiros, que estão a ser mal geridos porque não têm o número de assistentes e o número de enfermeiros necessários para um cuidado digno. O serviço público gera mal os lares, não investe o suficiente. E vou deixar aqui à sua deputada 2 exemplos completamente opostos. 2 IPSS que parece que tanto critica, que é as instituições São João de Deus e Câmara de Pestana, que todos reconhecem que têm feito um trabalho notável e que tem sido bem apoiado pelo Governo Regional. Mas é um bom exemplo como as IPSS funcionam. Nem todas as IPSS têm a mesma performance, mas eu volto a usar as palavras do Sr. Ministro Vieira da Silva. É muito importante que não haja discriminações pela natureza das instituições.
Nós não podemos olhar todas estas instituições numa mesma lupa, mas todas merecem respeito. As públicas, sem dúvida, há excelentes exemplos no país, mas as privadas também e as sociais também. O problema está na gestão, a forma como se gere, obviamente, pode variar. Obrigado.